O que impede o seu milagre? Se porventura você tem Bíblia na sua casa, ou se você não tem problema. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas se tem, abra mesmo agora. Marcos capítulo de número 6. Marcos capítulo de número 6. E versículo de número 1. Nós vamos ler esse texto para depois nós entrarmos no tema: o que impede o seu milagre. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Muito bem, temos aqui uma passagem cristocêntrica, que fala a respeito do Senhor Jesus. E eu quero que você preste atenção nesta mensagem. O que impede o meu milagre? O que impede o seu milagre? Baseando, meus irmãos, nesta passagem, eu posso extrair, exaurir algumas lições importantíssimas. Primeiro, o que impede o seu milagre, o que impediu o milagre de Jesus fazer tantos milagres no meio da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes, familiares. Por que Jesus fez tão poucos milagres? Primeiro ponto, porque eles fizeram muitas perguntas. O primeiro ponto, porque você não recebe o seu milagre, o nosso milagre, posso dizer assim, primeiro, fazemos muitas perguntas. A gente faz muitas perguntas. Eis a razão número 1, porque Jesus deixa de operar milagres na nossa vida, porque a gente faz muitas perguntas. As pessoas de Nazaré começaram a perguntar muito sobre Jesus e indagar como conseguia realizar maravilhas. Também queria saber onde aprendeu tanta sabedoria.
Muitas perguntas que vêm à nossa mente são fruto de nossa dúvida, que é o contrário da fé. Então a primeira lição que eu posso aprender aqui, que para receber um milagre, não precisa fazer muitas perguntas. Tem pessoas que não recebem milagre, não recebem vitória, porque fazem muitas perguntas. Como Deus nasceu? Da onde veio Deus? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não percebe que eu estou passando por isso? São muitas perguntas que se fazem. Em vez de praticar a fé, de acreditar e assim receber o milagre, começam a fazer perguntas. Exatamente o que aconteceu lá em Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré. Jesus não nasceu em Nazaré, mas ele cresceu em Nazaré. Até o ponto que Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Jesus cresceu em Nazaré, todo mundo conhecia Jesus, ali naquela cidade chamada Nazaré da Galileia, do país de Israel. E de repente Jesus aparece no cenário, curando pessoas, libertando os oprimidos, ressuscitando mortos, pregando com tanta graça, com tanta sabedoria. Aí de repente Jesus, quando volta para a sua cidade, ele fez poucos milagres. Sabe por quê? Porque as pessoas perguntavam coisas, faziam perguntas, muitas perguntas. Mas quem é esse aí? Esse aí não é o filho de Maria com José, o carpinteiro? A gente não conhece ele, ele não anda aqui entre nós, a gente não conhece as suas irmãs, os seus irmãos. Começaram a fazer perguntas. Primeiro motivo, porque eles não receberam muitos milagres, por causa das suas perguntas erradas. Devemos sim fazer perguntas certas, não fazer perguntas duvidosas, porque Deus não trabalha em cima da dúvida, Deus trabalha com a fé. O justo viverá pela fé. Pela fé, o justo viverá pela fé. O que impede o seu milagre? Segundo ponto, darmos muitas respostas prontas. Muitas respostas prontas. Os conhecidos da família de Jesus em Nazaré, onde foi criado, sabia quem era o mestre desde a sua infância. Sabia tudo sobre sua família, por isso não conseguia perceber quem realmente era o Filho de Deus. Então a segunda lição que nós queremos passar para você, o que impede o seu milagre, número 2, damos muitas respostas prontas. Ou seja, em vez de praticar a fé, eles começaram a dar respostas a respeito de Jesus. A gente conhece Jesus. Jesus sempre esteve aqui com a gente, nasceu aqui, cresceu aqui. Respostas que realmente eles sabiam quem era Jesus e estavam duvidando que Jesus tinha levantado ali um profeta, um homem de Deus. Muitas vezes a gente não recebe um milagre porque a gente quer dar respostas prontas. A gente acha que as nossas respostas para Deus, elas estão certas e muitas vezes elas estão erradas. Elas estão erradas. Então eles queriam dar respostas prontas para o Senhor Jesus. Eis a razão porque Jesus não fez muito mais milagres. O que impede o meu milagre? Terceiro ponto.
prestamos pouca honra. Prestamos pouca honra. E a gente vai ver aqui no versículo 4, o povo aqui prestando pouca honra ao Senhor Jesus, ao ponto, Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então o próprio Jesus aqui percebe que o povo, em vez de honrá-lo, de agradecer a Deus, porque Deus tinha levantado um profeta, Deus tinha levantado um homem de Deus. Eu estou me referindo aqui na pessoa humana de Cristo Jesus. Claro que Jesus, o nosso Senhor, não é um profeta, ele é Deus, é o nosso Salvador. Mas enquanto ele esteve aqui, ele tinha esse ofício também como profeta, ele foi levantado como um profeta. Porém, as pessoas não viam Jesus como um homem de Deus, como um profeta. E chegaram ao ponto até mesmo de se escandalizar pelos milagres que Jesus fazia. Então, a terceira lição que nós aprendemos aqui, meus caros amigos, meus irmãos, muitas vezes não recebemos milagres porque a gente não está honrando o Senhor. Precisamos honrá-lo. A gente percebe aqui que esta comunidade não recebeu muito mais milagres, receberam poucos milagres, porque eles não honraram o Senhor. E nós precisamos honrar a Deus. Precisamos sim honrar o Senhor, reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é maioral, que Ele está acima de todas as coisas e que Ele é capaz sim de realizar milagres, maravilhas. Contrapartida, o povo de Nazaré não reconhecia Jesus como profeta, não valorizaram Jesus. A gente percebe aqui uma desvalorização para com a pessoa de Jesus. Eis a razão porque Jesus não fez muito mais milagres, porque não houve uma valorização. Meu amigo, meu irmão, valorize Jesus, valorize, honre o Senhor, passe o que passar, enfrente o que enfrentar, mas honre o Senhor, tema Ele, que você possa sempre dizer: Senhor, me ajuda, eu creio piamente que o Senhor é capaz de realizar milagres na minha vida. Então muitas pessoas não recebem milagres porque elas não honram o Senhor, não respeitam o Senhor, não acreditam que Ele é capaz de realizar um milagre. Foi isso que aconteceu. Agora, por último, para a gente encerrar aqui, o que impede o seu milagre? Incredulidade. E a gente vai ver aqui no último versículo, a gente vai ver aqui no versículo 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Sabe por quê? Por causa da incredulidade. O versículo 6 diz assim: e admirava-se da incredulidade deles. Olha, Jesus ficou admirado, Jesus ficou pasmado, admirado mesmo, por tamanha incredulidade. Meu Deus do céu, o povo não acreditava que os milagres que o Senhor Jesus estava fazendo vinha da parte de Deus. Deus estava usando ele poderosamente. Olha, Nicodemos não era parente de Jesus, não era amigo de Jesus, só ouvia falar de Jesus. Mas quando ele foi ter com Jesus, ele disse uma coisa muito interessante: mestre, nós sabemos que tu és de Deus e que ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não for contigo. Então observe bem que Nicodemos acreditava
que realmente o que ele tinha na sua vida não vinha de baixo, mas vinha do Pai das luzes. Eis a razão porque tantas pessoas não conseguem receber milagres por causa da sua dureza de coração, a sua incredulidade. Jesus quer fazer milagres, Jesus quer levantar, Jesus quer abençoar, restaurar, mas a incredulidade é muito maior do que a fé. A fé fica ofuscada quando a incredulidade ela aparece. Que você não possa ofuscar a sua fé, mas que você possa deixar a fé sobressair diante da incredulidade. Aquele pai que trouxe aquele filho disse assim: Senhor, me ajuda por causa da minha falta de fé, me socorre. Quando ele disse isso, ele passou a acreditar no Senhor. Ele passou a acreditar. Então, se você duvida, você não tem como receber o seu milagre. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, quem busca encontra, quem bate abre-se-lhe a porta. Sabe o que significa isso? Perseverança. Quem persevera, crê. Sabe por que as pessoas não recebem milagre? Porque elas param. Elas param por causa da incredulidade. Não vou conseguir, não vou chegar. Deus não vai me atender, Deus não está olhando para mim, e ele para. E quando ele para o milagre na sua vida. Então fé é prosseguir, é avançar, é determinar, é acreditar, é ser uma pessoa determinada. Não, eu vou vencer, eu vou conseguir. Então, se você quiser ver o seu milagre acontecendo, não duvide. Não duvide das promessas de Deus, não duvide da bênção de Deus, não duvide do Senhor. Ele é capaz de realizar milagres extraordinários na sua vida. Só para você recapitular o que impede o seu milagre. Primeiro, fazer muitas perguntas. Pare de ficar fazendo muitas perguntas. Creia somente. Milagre não se explica, meu amigo. Creia, creia, creia. Pare de fazer perguntas. Segundo, pare de dar muitas respostas prontas. Quem vai fazer milagre na sua vida não é você, é Deus. Então aceite a bondade e a misericórdia dele. Terceiro, que você possa prestar honra ao Senhor. A falta de pouca honra fez com que Jesus não viesse fazer mais milagres no meio dos seus. E por último, tire essa dúvida do seu coração. Creia piamente que Ele é capaz, como Ele é capaz de realizar milagre na sua vida. Amém? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém e amém.